Há muitos e muitos anos atrás, em um passado bem distante, os primeiros da nossa própria espécie deram as caras. Eles viveram em um mundo completamente distinto do que temos hoje, sem nenhum recurso tecnológico, muito menos remédios modernos, sem todos os luxos de uma sociedade avançada e assim por diante. Eram, na verdade, como qualquer outro tipo de animal que habitava no nosso planeta. Nossa história começa há 320 mil anos atrás, na África. Foi lá que apareceram os primeiros Homo sapiens. Eles foram os primeiros seres humanos com a mesma aparência física que nós temos hoje. Todos esses Homo sapiens tinham a pele escura. A seleção natural gostou dessa característica porque ela protegia a pele dos seres humanos dos raios solares que poderiam causar danos. Todos esses seres faziam parte da nossa espécie, mas a linhagem da qual todos os seres humanos de hoje descendem é ainda mais recente. Ela surgiu há uma cerca de 160 anos atrás, na Etiópia. Quando nossa espécie surgiu, convivemos com outras 4 espécies humanas diferentes: os Homo erectus, os Homo neanderthalensis, os Homo denisova e os Homo floresiensis. Entretanto, o primeiro a desaparecer foi o Homo erectus. O último registro deles remonta a cerca de 120 mil anos atrás. Mesmo que eles não estejam mais por aqui, a história deles ainda nos ensina muitas coisas interessantes. Até os dias de hoje, eles permanecem como a espécie humana que resistiu ao teste do tempo. Além do Homo erectus, nossa espécie também teve o privilégio de compartilhar o planeta com outros neandertais. Os primeiros registros desses seres remontam a pelo menos 100 mil anos antes dos primeiros Homo sapiens. E há algumas pistas genéticas que sugerem que pode ter ocorrido uma mistura entre essas duas espécies. Sim, o seu ancestral distante, talvez lá no tempo do seu tataravô, pode ter sido um Neandertal. A partir desse encontro, nossa espécie iniciou uma grandiosa jornada que se estendeu por milênios. Conseguimos nos espalhar pelo mundo afora. Há cerca de 85 mil anos, começamos a contornar a costa sul da Ásia, conquistando terras como Sri Lanka e chegando até a Índia. Tudo parecia estar indo muito bem para os Homo sapiens, mas todo esse progresso esteve à beira do abismo. Isso se deveu a uma colossal erupção vulcânica ocorrida há 74 mil anos. Foi a erupção do vulcão Toba. Sim, o nome é Toba. Esse evento desencadeou um inverno vulcânico que quase se tornou uma catástrofe para a humanidade. Antes disso, estima-se que havia centenas de milhares de seres humanos, mas os efeitos dessa erupção foram tão devastadores que apenas cerca de 20 mil adultos sobreviveram. A história da humanidade quase chegou ao fim naquele momento. A saga humana na Terra poderia ter terminado precocemente. No entanto, surpreendentemente, nossos antecessores conseguiram atravessar esse obstáculo e sobreviver. Com essa continuação da linhagem humana, tivemos a oportunidade de explorar as áreas costeiras devido à queda dos níveis do mar, que nos permitiu chegar até a Oceania. E mais uma vez nos misturamos com outra espécie humana, os denisovanos. Entre 50 e 40 mil anos atrás, o Homo floresiensis foi extinto na Indonésia, mas durante esse mesmo período, os Homo sapiens chegaram à Europa pela primeira vez, estendendo a sua presença até a Península Ibérica. A expansão dos Homo sapiens estava longe de ter um fim ali. Nossa espécie conquistou completamente o Oriente Médio, estendeu-se até a Sibéria e confinou os neandertais à Mongólia. Entre 40 mil anos atrás, começaram a surgir os primeiros sinais de que a sociedade dos Homo sapiens estava indo muito bem, considerando que éramos apenas mais uma das criaturas neste vasto e desafiador planeta. Finalmente, iniciamos uma migração mais intensa para leste, alcançando até o Japão. Neste mesmo período, também encontramos os últimos vestígios dos Homos denisovanos. Há 30 mil anos atrás, o mundo era substancialmente diferente do que vemos hoje. A Europa e o Oeste Asiático estavam cobertos por gelo, o nível do mar era mais baixo, expondo a ponta terrestre de Bering. Isso deu aos humanos a oportunidade de migrar para as Américas. Cerca de 10 mil anos depois, começamos a desenvolver ferramentas mais leves e refinadas, marcando o início da cultura mesolítica. A partir da América do Norte, nos espalhamos para o México, que estava conectado às ilhas do Caribe, e chegamos à América do Sul. Foi nesse momento que a pele clara começou a aparecer em nossa espécie. Esse traço provavelmente surgiu em ambientes de alta latitude, onde a menor exposição à luz solar tornou a pele escura menos eficaz na absorção de raios ultravioletas, essenciais para a produção de vitamina D. Entre 12 mil anos atrás, entramos na era
neolítica que trouxe a agricultura, uma mudança que revolucionou a história humana. Começamos a domesticar animais e cultivar plantas. O berço da agricultura provavelmente foi a crescente fértil devido às condições climáticas e ambientais favoráveis, mas essa prática também surgiu de forma independente em outras regiões. Logo, as primeiras cidades começaram a surgir, com a mais antiga na Anatólia, além de cidades no Iraque e na Palestina. Entre 6.000 anos atrás, entramos na Idade do Bronze, nomeada após a descoberta da fundição de metais por meio do fogo. E entre 5.000 anos atrás, vimos a construção de monumentos icônicos, como a primeira pirâmide no Egito e Stonehenge. 1.000 anos depois, entramos na Idade do Ferro. Nesse mesmo período, o Império Egípcio expandiu-se a civilização maia, que começou no México. A Grande Muralha da China foi construída, as linhas de Nazca no Peru começaram a ser desenhadas e os humanos chegaram a uma ilha remota. O último refúgio dos mamutes contribuindo para a extinção dessa espécie. Há 1.000 anos atrás, finalmente alcançamos a última grande ilha do planeta, que até então estava desabitada pelos seres humanos, a Nova Zelândia. No entanto, mais uma vez, a existência humana no planeta enfrentou uma ameaça. No século XIII, uma doença se disseminou globalmente, devastando entre 30% a 60% da população em regiões como o norte da África, Oriente Médio, Europa e China. Essa pandemia ficou conhecida como a peste negra. Nas Américas, mais precisamente no México, os impérios astecas e inca alcançaram seu apogeu com populações chegando a impressionantes 12 milhões de habitantes, cada um uma quantidade significativa de pessoas. Entretanto, um dos momentos mais marcantes da história humana estava prestes a acontecer. As grandes navegações europeias fizeram com que os europeus se espalhassem pelo mundo. No entanto, essa expansão veio acompanhada de um alto custo. Foi nesse período que começou um dos capítulos mais trágicos da história recente da humanidade, o tráfico de escravos, em que as pessoas foram arrancadas à força de suas casas na África e transportadas principalmente para as Américas. Estima-se que cerca de 12 milhões de pessoas foram traficadas ao longo de aproximadamente 400 anos. As grandes navegações também levaram ao colapso dos impérios Azteca e Inca, bem como das populações indígenas no Brasil. Cerca de 80% da população nesses lugares foi dizimada em apenas 100 anos. Entre 200 anos atrás, teve o início da Revolução Industrial, marcada pelo aumento significativo da temperatura global em relação aos ciclos anteriores. Nesse período, a escravidão nas Américas chegou ao fim e houve um aumento na migração para essas terras. Além disso, os seres humanos alcançaram a Antártica e em 1911 chegaram ao Polo Sul geográfico. Esse marco simboliza a chegada dos seres humanos a todos os cantos do planeta. O impacto dos seres humanos no meio ambiente foi tão significativo que deu origem ao período conhecido como Antropoceno. Em torno de 1945, com a explosão da primeira bomba atômica, apenas 50 anos atrás, alcançamos um marco sem precedentes na história do planeta, a conquista da superfície da Lua, um feito que os primeiros Homo sapiens nunca poderiam imaginar em seus sonhos mais ambiciosos. Com todos esses avanços tecnológicos e uma população vastamente dispersa pelo planeta, a humanidade causou impactos ambientais graves e aprofundou as crises climáticas. Devido às nossas ações, o planeta hoje sofre atualmente com o aquecimento global, a poluição plástica, o efeito estufa e a degradação da camada de ozônio. Além disso, causamos a extinção de várias espécies de animais, incluindo algumas da nossa própria espécie, na busca pelo desenvolvimento tecnológico e pela riqueza. Ao longo de nossa evolução e expansão pelo mundo, perdemos a conexão com nossas raízes e causamos tantas mudanças no planeta que agora estamos encaminhando para a destruição. Embora possa ser difícil reconhecer, no fundo somos apenas mais uma espécie animal que habita nesse planeta. E talvez seja precisamente a reafirmação dessa compreensão que possa resgatar a humanidade de sua própria destruição iminente. Reconhecer nossa origem, a trajetória que nos trouxe até este ponto, nos reorienta para quem somos e como nós, assim como inúmeras outras formas de vida, dependemos de um ambiente planetário equilibrado para nossa sobrevivência. Na verdade, não há separação genuína entre os seres humanos e a natureza. Somos uma única entidade e é fundamental recordar que a humanidade não existe sem um lar habitável. E é claro, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, gratidão pela sua presença e atenção. Se inscreva no canal para que você seja notificado sempre que sair vídeo novo. Curte e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. No final desse vídeo terá recomendações de outros vídeos. Assista também, que esses vídeos também podem te ajudar. Desde já eu agradeço pela sua companhia. Até o próximo vídeo e tchau!